Eu ajudei um velho a subir no ônibus. Quando desci com ele no escritório do meu filho advogado, vi a cara do meu filho ficar branca igual cal de parede. Naquela hora, meu mundo desabou. Aquele velho era a vítima do meu próprio filho. Meu nome é Lindomar Ferreira. Tenho 71 anos de idade e durante 45 anos da minha vida eu fui pedreiro aqui em Guararapes, interior de São Paulo. Cidade pequena, todo mundo se conhece, daquelas onde você vai na padaria e encontra metade dos conhecidos. Trabalhei em quase todas as casas dessa cidade. Levantei muro, reboquei parede, coloquei telhado. Minha mão é grossa, cheia de calo, marca de quem pegou no pesado a vida inteira. Casei com a Neuza quando tinha 22 anos, ela tinha 19. Foi num baile da igreja, ela estava linda com um vestido azul claro. A gente namorou 6 meses e casou. Daquele jeito antigo, sabe? Pedia a mão pro pai, fazia festa na casa dos pais dela, o padre abençoava e pronto, começava a vida de casado. A gente morava numa casinha simples de 3 cômodos que eu mesmo ajudei a construir. Era pequenininha, mas era nossa. Tivemos só um filho, o Clodoaldo. Ele nasceu quando eu tinha 29 anos e desde pequenininho era esperto, inteligente demais. A Neuza morreu de derrame cerebral quando o menino tinha 17 anos. De repente ela estava estendendo roupa no varal. Caiu e não levantou mais. Enterrei minha mulher e prometi para ela que ia criar nosso filho direito, ia formar ele, ia dar para ele o que eu nunca tive: estudo. Depois que a Neuza se foi só eu e o Clodoaldo. Trabalhei que nem um condenado. Fazia hora extra, pegava serviço de fim de semana, qualquer bico que aparecesse eu estava aceitando. Queria que meu filho estudasse, virasse alguém na vida. Ele era bom de estudo, tirava nota boa. Os professores viviam elogiando. Quando terminou o colegial, passou no vestibular para Direito numa faculdade particular da cidade vizinha. Eu chorei igual criança quando vi o nome dele na lista de aprovados. Meu filho ia ser doutor. Paguei aquela faculdade vendendo até terreno que eu tinha guardado. Eram 5 anos de curso, mensalidade cara, livro, transporte, comida. Mas eu não deixei faltar nada. Meu filho ia se formar, ia usar terno, ia trabalhar em escritório. Não ia precisar quebrar as costas carregando saco de cimento igual o pai. Se você está gostando dessa história, clica no like e se inscreve no canal Voz do Vovô. Deixa nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Todo dia tem história nova aqui, viu? Histórias de gente de verdade, de vida real. Um abraço desse velho aqui e vamos continuar. Quando o Clodoaldo se formou, abriu um escritório no centro de Guararapes. Era pequenininho no começo, só uma salinha alugada, mas tinha a plaquinha na porta: Dr. Clodoaldo Ferreira Mendes, advogado. Eu ia lá todo dia só para olhar aquela placa. Meu filho era doutor. Tirava foto, mostrava para os colegas da obra. Esse é meu filho, o advogado. Eu dizia com o peito estufado de orgulho. O negócio dele foi crescendo. Começou a pegar casos de inventário, divórcio, essas coisas. Depois de uns anos mudou para um escritório maior, mais bonito. Comprou um carro bom, uma casa grande. Eu pensava, graças a Deus meu sacrifício valeu a pena. Mas eu não sabia o preço que outras pessoas tinham pagado para meu filho subir na vida. E ia descobrir da pior forma possível. Eu nasci no sítio do meu avô, lá nos Cafundós de Guararapes. Era um lugarzinho afastado, chão de terra batida, casa de pau a pique. A gente criava galinha, porco, tinha uma vaquinha para leite. Meu pai trabalhava na roça dos outros, era meeiro. Plantava milho e feijão na meia com o dono da terra. Minha mãe lavava roupa para fora, passava roupa a ferro de brasa. Éramos pobres, mas todo mundo era, então a gente nem sabia direito o que era pobre. Tinha comida na mesa, roupa lavada, e isso já era muita coisa. Estudei até a 3ª série só, porque tinha que ajudar meu pai na roça. Com 8 anos, eu já estava carpindo mato, espantando o passarinho da plantação, ajudando a colher. Não tinha tempo para a escola. E também não tinha escola perto, tinha que andar mais de 1 hora a pé. Meu pai dizia que estudo não enchia a barriga, que o que importava era trabalhar. Eu acreditei nele a vida inteira.
Só fui aprender o valor do estudo quando já era tarde para mim, mas não era tarde para o meu filho. Com 15 anos, saí do sítio e vim para a cidade de Guararapes. Arrumei emprego de servente de pedreiro com seu Adamastor, um mestre de obras que era conhecido na região inteira. Ganhava uma miséria, mas para mim era fortuna. Carregava massa, limpava a ferramenta, fazia tudo o que mandavam. Dormia num quartinho nos fundos da casa de uma senhora que alugava vaga para trabalhador. Era um colchão fino no chão, dividido com mais 2 rapazes. A gente acordava às 5 da manhã, trabalhava até às 6 da tarde, voltava cansado, jantava e dormia. No domingo ia na missa, jogava bola com os amigos e só. Era uma vida simples, mas era minha vida e eu gostava. Fui aprendendo o ofício, observando o mestre Adamastor. Ele era severo, mas justo. Me ensinou tudo: como fazer massa na consistência certa, como assentar tijolo no prumo, como rebocar parede lisinha. Demorou 5 anos para ele me considerar pedreiro de verdade, não mais servente. Quando ele me chamou de pedreiro Lindomar pela primeira vez, senti que tinha virado homem de verdade. Foi nessa época que conheci a Neuza. Ela trabalhava numa costureira do centro, fazia roupas sob medida, bordava, essas coisas. Fui num baile da igreja porque meus amigos me arrastaram, eu não era muito de festa. Mas ela estava lá, com aquele vestido azul claro, o cabelo preso com uma flor. Quando nossos olhos se encontraram, eu soube que era ela. Parece coisa de novelinha, mas foi assim mesmo. Pedi ela em namoro naquela noite. Ela riu, achou que eu era muito apressado, mas depois aceitou. Namoramos 6 meses, sempre com respeito do jeito certo. Eu ia buscar ela em casa, a gente passeava na praça, ia no cinema quando tinha dinheiro. Pedi ela em casamento quando consegui juntar dinheiro para comprar um terreno. Fui na casa do pai dela, conversei com ele, pedi a mão da filha. Ele era um homem sério, me olhou de cima a baixo, perguntou se eu tinha condições de sustentar uma família. Mostrei meu registro de pedreiro. Contei que estava construindo uma casa no terreno que tinha comprado. Ele autorizou. Casamos na igreja matriz, festa simples na casa dos pais dela. Mas foi lindo. A Neuza estava radiante. Eu estava tremendo de nervoso. O padre falou das obrigações do casamento, abençoou a gente e viramos marido e mulher. A casa que eu construí para a gente tinha 3 cômodos. Uma sala que também era cozinha, um quarto e um banheiro pequenininho. Não tinha piso. Era cimento queimado que eu mesmo fiz. As paredes eu reboquei com todo cuidado. Queria que ficasse perfeito para minha esposa. Fizemos os móveis aos poucos. Uma mesinha, 2 cadeiras, uma cama que eu mesmo montei com tábua e colchão. Não tínhamos quase nada, mas éramos felizes. A Neuza cozinhava gostoso, cuidava da casa, esperava eu chegar do serviço com comida quentinha. A gente conversava sobre o dia, sobre os planos. Queríamos ter filhos, muitos filhos, encher a casa de criança. Mas veio só o Clodoaldo. Tentamos mais, mas não veio. O doutor disse que tinha algum problema, que era difícil, mas para mim um filho era suficiente, ia dar para ele tudo que eu não tive. O Clodoaldo nasceu numa noite de chuva, em setembro. Eu levei a Neuza para o hospital às pressas, ela com dores, eu apavorado. Fiquei andando na sala de espera a noite inteira, fumando o cigarro que os outros pais ofereciam. Quando a enfermeira saiu e disse, "É um menino", eu senti meu peito explodir de felicidade. Entrei para ver. A Neuza estava cansada, mas sorrindo, e o bebezinho estava nos braços dela, pequenininho, vermelhinho. "Vamos chamar de Clodoaldo, que nem seu avô", ela disse. Eu concordei. Segurei meu filho pela primeira vez e prometi em silêncio que ia ser o melhor pai do mundo. Trabalhei mais ainda depois que o menino nasceu. Fralda era cara, leite era caro, tudo era caro. Mas eu não deixava faltar nada. A Neuza parou de costurar fora para cuidar do bebê. Então o dinheiro da casa vinha só do meu trabalho. Eu acordava quando ainda estava escuro, voltava quando já estava escuro. Via meu filho acordado só no domingo. Mas era assim que tinha que ser. Homem trabalhava para sustentar a família, não tinha conversa. A Neuza nunca reclamou. Era uma esposa dedicada, uma mãe maravilhosa. Cuidava de tudo em casa, educava o menino, me esperava com paciência. Quando o Clodoaldo começou a crescer, via que era diferente.
Era esperto demais, com 4 anos já conhecia as letras, com 6 já lia gibizinho sozinho. Os professores da escolinha viviam elogiando, dizendo que ele era inteligente, que tinha futuro. Eu sentia orgulho, mas também sentia medo. Será que eu ia conseguir dar estudo bom para ele? Será que meu dinheiro ia chegar? A tragédia chegou quando menos esperava. A Neuza tinha 38 anos, eu tinha 46, e o Clodoaldo tinha 17. Ele estava no último ano do colegial, estudando para vestibular. A Neuza, como sempre, cuidava de tudo. Naquele dia, ela estava estendendo roupa no varal. Eu tinha saído cedo para a obra, o Clodoaldo estava na escola. Quando cheguei em casa no fim da tarde, encontrei os vizinhos todos alvoroçados na minha porta. Seu Lindomar, sua esposa passou mal, disse Dona Geralda, a vizinha. Entrei correndo. A Neuza estava deitada no chão, perto do varal, as roupas ainda molhadas espalhadas. A ambulância chegou, levaram ela para o hospital. Derrame cerebral, disseram os médicos. Ela ficou 3 dias internada, sem acordar. Eu e o Clodoaldo ficamos do lado dela o tempo todo. No 3º dia ela se foi, sem abrir os olhos, sem se despedir. Simplesmente se foi. Enterrei minha esposa com o coração partido. O Clodoaldo chorou muito, mas era um choro contido, como se tivesse medo de desmoronar. Eu segurei as pontas. Tinha que ser forte pelo meu filho. Depois do enterro, a vida mudou. A casa ficou vazia, silenciosa. Eu e o Clodoaldo morávamos juntos, mas parecia que cada um estava sozinho na sua dor. Ele se fechou nos estudos, passava o dia inteiro com a cara nos livros. Eu trabalhava mais ainda, porque ficar em casa me lembrava da Neuza. Cozinhávamos mal e porcamente, a casa vivia bagunçada, mas a gente sobrevivia. Eu prometi, no túmulo da Neuza, que ia formar nosso filho. Que ia dar para ele o diploma que ela tanto sonhava ver. E cumpri. 6 meses depois da morte dela, o Clodoaldo passou no vestibular de Direito. Quando vi o nome dele na lista, fui no cemitério contar para Neuza. Nosso filho vai ser doutor, disse para a lápide dela, chorando. Paguei aquela faculdade com sangue e suor. Eram R$ 550 por mês, fora livros, transporte, material. Eu ganhava uns R$ 1.200 na época, então mais da metade do meu salário ia para a faculdade. Mas não reclamei nenhum dia. Fazia hora extra sempre que podia. Pegava bico de fim de semana, qualquer servicinho que aparecesse. Tive que vender um terreno que eu tinha comprado para construir uma casa maior. Vendi por uma mixaria, mas era o que tinha. O importante era o menino se formar. Durante 5 anos foi assim. Ele estudava, eu pagava. Ele tirava nota boa, eu ficava orgulhoso. Ele reclamava que era difícil, eu incentivava. Você vai ser doutor, filho, eu dizia. Vai trabalhar de terno em escritório com ar-condicionado. Não vai precisar quebrar as costas igual seu pai. Ele sorria e voltava para os livros. Quando ele finalmente se formou, eu chorei, igual criança na formatura. Ele de beca, recebendo o diploma, e eu na plateia com a roupa social que peguei emprestado. Tirei foto dele de todo ângulo. Meu filho, o doutor. A Neuza devia estar olhando lá de cima, orgulhosa. Depois da formatura, ele passou na prova da OAB e pôde advogar. Montou um escritóriozinho pequeno, alugou uma salinha no centro da cidade. Eu ajudei a pintar, a colocar os móveis. Fiz uma estante de madeira para ele colocar os livros de direito. Coloquei a placa na porta com minhas próprias mãos. Dr. Clodoaldo Ferreira Mendes, advogado. Naquele dia senti que tinha vencido na vida. Meu filho era doutor. Os primeiros anos do escritório foram difíceis para ele. Cliente não caía do céu, ele tinha que batalhar. Mas, aos poucos, foi pegando casos. Divórcios, inventários, processos trabalhistas, essas coisas. A cidade era pequena, então todo mundo conhecia todo mundo. Quando alguém precisava de advogado, lembrava do filho do Lindomar Pedreiro que virou doutor. Ele foi fazendo nome. O escritório começou a dar lucro. Depois de uns 3 anos, ele mudou para um escritório maior, mais bonito, contratou uma secretária, comprou um carro, um Corsa prata, 0 quilômetro. Eu quase tive um treco de orgulho quando vi ele estacionando aquele carro. Meu filho tinha carro novo.
Mais uns anos ele comprou uma casa grande num bairro bom da cidade. 3 quartos, garagem, quintal. Eu ajudei na mudança, carreguei móvel, montei guarda-roupa. Ele me agradecia, mas eu via que ele estava diferente. Mais sério, mais distante. Falava menos comigo. Quando eu visitava, parecia que ele estava com pressa de eu ir embora. Mas eu relevava. Ele estava ocupado, o escritório dele estava bombando. Era normal, eu pensava. Comecei a reparar outras coisas. Ele trocou de carro, comprou uma caminhonete Toyota, cara pra caramba. Reformou o escritório de novo, colocou móvel de madeira de lei, ar-condicionado central. Contratou mais uma secretária e um estagiário. Tudo muito rápido. Tá ganhando bem assim, filho? Perguntei uma vez. Tô sim, pai. Inventário dá dinheiro, ele respondeu. Inventário. Essa palavra ia me assombrar. Eu ia visitá-lo uma vez por mês, sempre numa sexta-feira à tarde. Pegava o ônibus que saía às 2 da tarde de Guararapes. Viajava umas 2 horas até a cidade vizinha, onde o escritório maior dele ficava. Sim, porque ele tinha aberto uma filial em Araçatuba, cidade maior, mais movimento. O escritório de lá era ainda mais bonito que o de Guararapes. Sala de espera com sofá de couro, revistinhas, café. 2 secretárias, 3 estagiários. Meu filho tinha crescido mesmo, mas eu sentia um aperto no peito. Não sei explicar. Era como se alguma coisa tivesse errada, mas eu não sabia o quê. Ele era sempre educado comigo, mas frio. Não conversávamos de verdade. Ele perguntava da minha saúde, eu perguntava do trabalho dele e pronto. Meia hora e eu já estava indo embora. Mas eu continuava orgulhoso, afinal meu filho era doutor. Tinha 2 escritórios, andava de caminhonete, era um vencedor. Até que naquela sexta-feira, dia 22 de março de 2024, minha vida mudou para sempre. Eu peguei o ônibus de sempre, 2 da tarde. Sentei no banco da janela, como sempre fazia. Gostava de olhar a paisagem, ver as fazendas, as plantações. A viagem era tranquila, o ônibus não estava cheio. Eu ia pensando na vida, na Neuza, no quanto ela ia gostar de ver o sucesso do filho. De repente, numa parada de ônibus numa cidadezinha do caminho, subiu um velho. Magrinho, roupa surrada, calça remendada, camisa desbotada. A mão dele tremendo para segurar na barra de ferro. Ele quase caiu ao subir o degrau. Levantei na hora. Calma aí, moço, falei, segurando o braço dele. Obrigado, meu filho, ele disse com a voz fraca. Ajudei ele a subir, dei meu lugar para ele sentar. Senta aqui, fica mais confortável, insisti. Ele agradeceu e sentou. Eu fiquei de pé, segurando na barra, mas o ônibus estava vazio, então sentei no banco da frente para conversar com ele. Coisa de velho, né? A gente gosta de conversar. O senhor é de onde? Perguntei. Sou de Guararapes mesmo, ele respondeu. Aquilo me chamou a atenção. Eu também sou de Guararapes. Como é seu nome? Falei animado. Apolinário. Apolinário dos Santos. O nome não me era familiar. Guararapes não é tão pequena assim, tem uns 30.000 habitantes. Não dava para conhecer todo mundo. E o senhor está indo para onde? Perguntei. Ele suspirou fundo, olhou pela janela. Vou em Araçatuba, na OAB. OAB. Meu coração deu um pulo. OAB? Problema com advogado? Perguntei. Ele me olhou com uns olhos tão tristes que me cortou o coração. Problema não, meu filho. Tragédia. E então ele me contou. Apolinário tinha 78 anos. Tinha sido dono de uma fazenda, 120 hectares de terra boa, gado, plantação. Trabalhou a vida inteira naquela terra, era a herança do pai dele. Quando a esposa dele morreu, há uns 5 anos, ele precisou fazer inventário. Era complicado. Tinha que dividir a parte dos filhos que já eram falecidos, calcular imposto, essas coisas. Ele não entendia nada disso. Era um homem simples, mal sabia assinar o nome. Então alguém indicou um advogado. Um advogado jovem, bem educado, que falava bonito. Ele disse que ia resolver tudo para mim, contou o seu Apolinário. Que era só assinar uns papéis. Eu confiei. Meu estômago começou a embrulhar. Eu assinei tudo que ele mandou, continuou o velho. Ele dizia que era inventário, que era para regularizar a fazenda. Eu não sei ler direito, meu filho. Só sei assinar meu nome.
Ele lia os papéis para mim, explicava rapidinho e eu assinava. A voz dele tremeu. Quando vi a fazenda não era mais minha. Ele tinha me feito assinar procuração. Vendeu a fazenda para um empresário. Transferiu tudo para o nome dele antes. Fiquei sem nada. Sem terra, sem dinheiro, sem nada. Tive que ir morar com minha irmã numa casinha de 2 cômodos. Durmo no sofá. Eu estava branco. Mas o senhor denunciou? Perguntei, já sabendo a resposta. Tentei, 3 vezes. Mas ele é advogado, conhece todo mundo. Diz que eu sabia o que estava assinando, que foi tudo legal, que eu vendi a fazenda por vontade própria. Mas eu não vi 1 centavo, meu filho. Nem 1 centavo. Ele roubou tudo. Lágrimas escorriam pelo rosto enrugado dele. Hoje é minha 4ª tentativa na OAB. Já tentei fazer boletim de ocorrência, já tentei procurar outro advogado, mas ninguém quer pegar o caso. Dizem que está prescrito, que não tem prova. Mas eu tenho que tentar. Não posso deixar ele ficar impune. Segurei a mão dele. Seu Apolinário, eu vou te ajudar. Meu filho é advogado. Escritório dele fica perto da OAB em Araçatuba. Vem comigo, vou te levar lá. Tenho certeza que ele vai te ajudar. Meu filho é honesto. Pode confiar. Os olhos dele brilharam pela primeira vez. Sério, meu filho? O senhor faria isso por mim? Claro que sim. A gente não pode deixar vagabundo roubar velho, não. Vem comigo. O resto da viagem eu fiquei pensando. Que desgraçado esse advogado. Roubar um velho analfabeto. Pegar a terra que ele trabalhou a vida inteira. Eu estava com ódio, com raiva. Quando o ônibus parou em Araçatuba, ajudei o seu Apolinário a descer. Vem, vou te levar no escritório do meu filho. Fica a 3 quarteirões daqui. A gente foi andando devagar, porque ele mancava da perna. Eu segurava o braço dele, tinha medo dele cair. Esse seu filho é gente boa, hein? Ele disse. É sim. Criei ele direito. Minha falecida esposa também. Ele sabe o que é certo e errado. Chegamos no prédio do escritório. Subimos de elevador até o 3º andar. Quando a gente estava na frente da porta de vidro com o nome Dr. Clodoaldo Ferreira Mendes, Advocacia, o seu Apolinário parou. Ficou olhando a placa. A cor sumiu do rosto dele. Qual é o nome completo do seu filho? Ele perguntou com a voz tremendo. Clodoaldo Ferreira Mendes. Por quê? Respondi. Ele deu um passo para trás. Esse é o advogado que roubou minha fazenda. O mundo girou. O quê? Não, deve ter algum engano. Meu filho não faria isso. Não tem engano não, meu filho. Esse foi o advogado, Clodoaldo Ferreira Mendes. Eu nunca vou esquecer esse nome. Senti minhas pernas fraquejarem. Não podia ser verdade. Não o meu filho. Não o menino que eu criei, que eu formei, que eu sacrifiquei tudo por ele. Seu Apolinário, vamos entrar. Deve ter confusão. Vamos esclarecer isso. Abri a porta. A secretária me reconheceu. Seu Lindomar, que surpresa boa. O doutor não estava esperando o senhor hoje. Pois é, Andréia, ele está livre? Preciso falar com ele. Tá sim, pode entrar. Bati na porta da sala dele. Entra. Ouvi a voz do Clodoaldo. Abri. Ele estava sentado atrás da mesa grande de madeira, mexendo no computador. Quando me viu, abriu um sorriso. Pai, que surpresa! Não sabia que o senhor vinha hoje. Mas quando viu o seu Apolinário entrando atrás de mim, o sorriso morreu. A cor sumiu do rosto dele. O papel que ele estava segurando caiu da mão. O que ele está fazendo aqui? Ele gaguejou olhando para o velho. E naquela hora, eu soube. Pela cara de culpado do meu filho, pela forma como ele olhou para o seu Apolinário, eu soube que era verdade. Meu filho era o ladrão. O silêncio dentro daquela sala era ensurdecedor. 3 homens se olhando. Meu filho, branco igual papel, as mãos tremendo em cima da mesa. O seu Apolinário, com os olhos marejados, apontando o dedo para ele. E eu no meio com o coração estilhaçando no peito. Clodoaldo, falei com a voz trêmula. Você conhece esse senhor? Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo. Pai, eu posso explicar. Ele sussurrou. Responde a pergunta. Você conhece ele ou não? Ele baixou os olhos. Conheço. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Você roubou a fazenda dele? A pergunta saiu pesada, carregada de dor.
Meu filho, meu único filho, aquele que eu criei com tanto amor, não podia ser um ladrão. Não podia. Pai, não foi assim. Não foi roubo. Ele assinou os documentos. Foi tudo legal dentro da lei. Sua voz tinha uma frieza que eu nunca tinha ouvido antes. Legal, explodi. Você acha que foi legal? Olha para a cara desse homem. Ele não sabe ler. Você aproveitou disso. O seu Apolinário deu um passo à frente, a voz saindo embargada. Você disse que era inventário. Disse que eu precisava assinar para regularizar a terra que era da minha falecida esposa. Eu confiei no senhor. O senhor parecia gente boa, educado. Disse que ia me ajudar. Clodoaldo nem olhou para ele, continuou focado em mim. Pai, eu não posso ser responsável se ele não leu o que assinou. A lei é clara. Quem assina um documento tem que saber o que está assinando. Se ele era analfabeto, deveria ter levado alguém para ler para ele. Não é culpa minha. Não é culpa sua? Gritei, e acho que a secretária do lado de fora deve ter ouvido. Você sabia que ele não sabia ler. Você fez isso de propósito. Você roubou um velho de 78 anos. Minha voz estava saindo aos berros. Eu não conseguia controlar. Quanto você pagou pela fazenda, Clodoaldo? Quanto? Ele hesitou. 50 mil reais. E vendeu por quanto? Silêncio. Por quanto você vendeu? 3 milhões, ele murmurou. Senti minhas pernas falharem. Tive que me apoiar na cadeira. 3 milhões, repeti, incrédulo. Você comprou por 50 mil e vendeu por 3 milhões. E esse homem aqui está andando de ônibus com roupa rasgada, morando no sofá da irmã. Olhei em volta, para o escritório bonito, os móveis caros, o ar-condicionado, os quadros na parede. Tudo isso aqui foi comprado com o dinheiro dele, não foi? A sua caminhonete, sua casa, tudo. Clodoaldo se levantou, bateu a mão na mesa. Pai, eu vi uma oportunidade de negócio e aproveitei. Isso se chama ser esperto. No mundo dos negócios, quem é esperto vence e quem é burro perde. Eu fui esperto, ele foi burro. Eu não fiz nada de ilegal. Algo quebrou dentro de mim naquele momento. Não sei se foi meu coração, minha esperança, meu orgulho, mas algo se despedaçou. Dei um passo à frente e bati na cara do meu filho, um tapa forte que ecoou pela sala. Ele levou a mão no rosto chocado, a marca dos meus dedos ficando vermelha na pele dele. Você acabou de chamar esse senhor de burro? Falei baixo, perigosamente baixo. Esse homem trabalhou a vida inteira. Levantava de madrugada para cuidar de gado, plantar, colher, mãos calejadas igual às minhas. E você, sentadinho no seu escritório com ar-condicionado, roubou tudo dele. E ainda tem coragem de chamar ele de burro? Pai, você me bateu? Ele disse, ainda com a mão no rosto. Você me bateu por causa de um estranho. Um estranho, repeti. Esse homem podia ser eu. Se eu tivesse fazenda, você faria a mesma coisa comigo? Ele não respondeu, mas o silêncio foi resposta suficiente. Me virei para o seu Apolinário. O senhor ainda quer ir na OAB? Ele acenou que sim, com lágrimas escorrendo. Então vamos, e eu vou testemunhar contra meu próprio filho. Clodoaldo ficou branco. Pai, você não pode fazer isso. Sou seu filho. Você vai destruir minha carreira, minha vida por causa dele? Apontou para o seu Apolinário como se ele fosse lixo. Você vai me trair. Olhei para o meu filho, aquele homem que eu não reconhecia mais. Trair? Eu vou te trair. Você traiu tudo que eu te ensinei. Traiu a memória da sua mãe. Traiu a confiança desse senhor. E quantos outros, Clodoaldo? Quantos outros velhinhos você roubou? Ele ficou em silêncio, mas vi a culpa passando pelos olhos dele. Tinha outros. Peguei o seu Apolinário pelo braço. Vamos embora daqui. Quando cheguei na porta, Clodoaldo gritou atrás de mim. Se você fizer isso, pai, nunca mais me vê. Nunca mais pisa aqui. Você não é mais meu pai. Parei. Não me virei. Eu prefiro não ter filho nenhum do que ter um filho ladrão. Sua mãe deve estar se revirando no túmulo de vergonha. Saí e fechei a porta atrás de mim. Nunca mais ia voltar naquele escritório. Levei o seu Apolinário na OAB. Contei tudo para a atendente e exigi falar com o presidente da seccional. Meu filho é advogado e cometeu um crime.
Roubou a fazenda desse senhor aqui. Eu vim testemunhar contra ele. A mulher ficou chocada, mas me levou para uma sala. Um homem de uns 50 anos de terno nos recebeu. Era o Dr. Reinaldo, o corregedor da OAB. Contei tudo. O seu Apolinário contou a parte dele, mostrando os documentos que ainda tinha. Eu contei o que tinha ouvido dentro do escritório. Ele confessou na minha frente que sabia que o senhor Apolinário não sabia ler, e ainda comprou a fazenda por 50 mil e vendeu por 3 milhões. O Dr. Reinaldo ficou sério. Isso é grave, muito grave. Vou abrir um processo ético e vou recomendar que vocês façam um boletim de ocorrência. Isso é estelionato qualificado. Passamos o resto da tarde na delegacia. Fizemos o boletim de ocorrência. O delegado ouviu tudo com atenção. Com esse testemunho do senhor que é o pai dele e com os documentos a gente tem um caso. Vou abrir inquérito. Saímos de lá quando já estava escurecendo. O seu Apolinário estava exausto, mas tinha uma centelha de esperança nos olhos. Seu Lindomar, eu nunca vou esquecer o que o senhor fez por mim hoje. O senhor sacrificou seu filho por mim. Eu não sacrifiquei meu filho, respondi. Meu filho se sacrificou sozinho quando escolheu roubar os outros. Nos dias seguintes, a investigação começou. E o que descobriram me deixou ainda mais enojado. Clodoaldo tinha um padrão. Ele procurava idosos que precisavam fazer inventário, especialmente os analfabetos ou com pouca instrução. Oferecia ajuda, ganhava a confiança deles, fazia eles assinarem procurações disfarçadas de documentos de inventário. Depois, transferia os bens para os nomes dele e vendia. A polícia descobriu mais 6 vítimas além do seu Apolinário. 6 idosos que tinham perdido tudo. Um tinha perdido 3 casas. Outro tinha perdido um sítio de 50 hectares. Todos com a mesma história. Confiaram no advogado bonitinho que falava bem, assinaram papéis sem entender, perderam tudo. E meu filho tinha embolsado milhões com isso. O processo foi rápido porque as provas eram claras. Meu testemunho foi fundamental. Eu contei no tribunal tudo o que tinha ouvido naquela sala. Contei que ele tinha admitido saber que o seu Apolinário não sabia ler. Contei que ele tinha chamado as vítimas de burras. O promotor usou minhas palavras para pedir a pena máxima. A juíza foi implacável. Condenou meu filho a 12 anos de prisão por estelionato qualificado contra idoso. A pena foi maior porque tinham várias vítimas e porque ele tinha abusado da confiança como advogado. Quando leram a sentença, olhei para o meu filho no banco dos réus. Ele estava de cabeça baixa, algemado. Não chorou. Não demonstrou remorso. Só aceitou. A OAB cassou o registro dele. Nunca mais poderia advogar. Seu nome entrou na lista de advogados impedidos de exercer a profissão. Os bens dele foram leiloados para pagar indenização às vítimas. A caminhonete, a casa, os móveis do escritório, tudo. O dinheiro foi dividido proporcionalmente entre os 7 idosos roubados. O seu Apolinário recebeu 400 mil reais. Não era o valor real da fazenda, mas era alguma coisa. Ele chorou quando recebeu. Vou comprar uma casinha, ele me disse. Pequena, mas minha. Não vou mais dormir no sofá da minha irmã. E comprou. Uma casinha simples de 2 quartos na periferia de Guararapes. Coincidentemente ficava a 2 ruas da minha. Viramos vizinhos. E mais que isso, viramos amigos. Todo domingo a gente faz churrasco juntos. 2 velhos que a vida juntou de um jeito inacreditável. Ele conta histórias da fazenda, do tempo que tinha gado que plantava milho. Eu conto histórias das obras, das casas que construí. A gente ri, toma cerveja, joga dominó. Seu Lindomar, ele me disse uma vez, Deus colocou o senhor naquele ônibus. Não foi acaso. Foi providência divina. O senhor me salvou. Dei um tapinha nas costas dele. A gente se salvou um ao outro, seu Apolinário. Você me mostrou quem meu filho realmente era. Doeu, mas precisava saber. 2 anos se passaram desde aquele dia terrível. Clodoaldo ficou preso numa penitenciária de segurança média em Presidente Prudente. No começo, mandava cartas para mim toda semana. Pedindo perdão, pedindo visita, dizendo que estava arrependido. Eu não respondia. Rasgava as cartas sem nem abrir depois de um tempo.
Não queria saber dele. A dor era grande demais. Toda vez que eu fechava os olhos, via a cara dele chamando aqueles velhinhos de burros. Via a frieza nos olhos dele quando falou que tinha sido esperto. Meu filho tinha virado um monstro e eu não tinha percebido. Fiquei me culpando. Será que tinha sido eu? Será que mimei ele demais? Dei tudo a ele, sacrifiquei tudo. Será que isso tinha estragado ele? O seu Apolinário me consolava. Não foi sua culpa, Lindomar. Você deu educação, deu amor. O que ele fez com isso foi escolha dele. Mas as cartas continuavam vindo. E numa delas tinha uma frase que me pegou. Pai, eu errei. Eu sei que errei. Mas não me abandona. Você é tudo que eu tenho. Por favor, me dá uma chance de pedir perdão pessoalmente. Fiquei uma semana com aquela carta na mão, lendo e relendo. O seu Apolinário percebeu. Vai visitar ele disse. Não para perdoar, mas para fechar esse ciclo. Você precisa disso. Pensei muito. Será que eu conseguiria olhar na cara do meu filho? Decidi ir numa manhã de sábado. Peguei o ônibus até Presidente Prudente, mais de 3 horas de viagem. Cheguei na penitenciária antes do meio-dia. O processo de entrada foi humilhante. Revista, detector de metal, cachorro farejador. Me senti um criminoso. Será que era assim que as mães e os pais das pessoas presas se sentiam? Envergonhados, diminuídos? Me levaram para a sala de visitas, bancos de concreto, grades, guardas armados. Esperei sentado, o coração batendo forte. E então ele entrou. Quase não reconheci meu filho. Ele tinha emagrecido muito, o cabelo raspado, a roupa de presidiário cinza. Tinha um olho roxo, sinal de que tinha apanhado. Quando me viu, os olhos dele encheram de lágrimas. Pai, ele disse, a voz embargada. Sentou do outro lado da mesa. Ficamos em silêncio por um tempo. Pensei que você nunca fosse vir, ele disse finalmente. Também pensei, mas vim. Não sei porquê, mas vim. Obrigado, pai. Obrigado por vir. Ele esticou a mão por cima da mesa, tentando segurar a minha. Não deixei. Deixei as mãos no colo. Eu errei, pai, ele começou. Eu errei feio. Eu sei disso agora. Aqui dentro eu tive tempo para pensar. Muito tempo. E eu percebo o quanto eu machuquei você. O quanto eu machuquei aquelas pessoas. O seu Apolinário, os outros, eu tirei tudo deles. E achei que estava certo. Achei que ser esperto era o que importava. Mas não era. Eu estava errado. Olhei para ele, tentando ver sinceridade. Queria acreditar, mas era difícil. Você só está dizendo isso porque está preso, falei duro. Não, pai. Eu juro que não. No começo, sim, eu estava com raiva, achava que era injustiça. Mas depois, eu conversei com outros presos. Tem um senhor aqui dentro, o seu Joaquim, 72 anos. Ele está preso por matar o homem que roubou a terra dele. E quando eu contei o que eu tinha feito, ele me disse, você é igual ao homem que roubou minha terra. E se eu pudesse, fazia com você o que fiz com ele. Aquilo me acordou, pai. Me fez ver o monstro que eu tinha virado. Suspirei. Queria perdoar meu filho. Queria abraçar ele, dizer que estava tudo bem. Mas não estava tudo bem. Clodoaldo, você sabe o que você fez comigo? Você destruiu o orgulho que eu tinha de você. Eu te apresentava como meu filho doutor. Agora eu tenho vergonha. Vergonha de ter criado um ladrão. Ele baixou a cabeça. Eu sei, pai. E eu sinto muito. Eu sinto muito mesmo. Eu sei que não posso desfazer o que fiz, mas eu quero tentar consertar. Quando eu sair daqui, eu vou trabalhar. Vou trabalhar honestamente. Vou pagar o que devo, de alguma forma. Vou passar o resto da minha vida tentando ser a pessoa que você queria que eu fosse. E como você pretende fazer isso? Perguntei, cético. Você não pode mais advogar. Você não tem profissão. Ele olhou para as próprias mãos, calejadas agora por causa do trabalho da prisão. Eu vou trabalhar com as mãos, pai. Igual você. Você pode me ensinar? Quando eu sair, me ensina a ser pedreiro. Me ensina a trabalhar honestamente. Por favor. Olhei para o meu filho pedindo para aprender meu ofício. O ofício que ele tinha desprezado a vida toda. A ironia era amarga.
Você quer mesmo isso? Perguntei. Ou tá só falando? Eu quero, pai. Eu prometo. Eu quero aprender. Quero saber o que é ganhar dinheiro com suor, não com roubo. Fiquei olhando para ele por um longo tempo. Vi o menino que eu tinha criado, o bebê que tinha segurado nos braços, o garoto que tirava nota boa na escola, o jovem que tinha se formado advogado. E também vi o homem que tinha roubado 7 idosos. As duas coisas eram meu filho. E eu não podia só apagar uma parte e ficar com a outra. Tá bom, falei finalmente. Quando você sair, você vem trabalhar comigo. Mas tem uma condição. Qualquer uma, pai. Todo domingo você vai almoçar comigo e com o seu Apolinário. Você vai olhar na cara dele e lembrar do que fez. Você vai servir ele, pedir desculpa, fazer churrasco para ele. Você vai passar o resto da vida compensando o que fez. Entendeu? Ele acenou com a cabeça, lágrimas escorrendo. Eu aceito, pai, eu aceito. Pela primeira vez, estiquei a mão e segurei a dele. Ainda doía, mas era um começo. Clodoaldo cumpriu 8 anos dos 12 de pena. Teve direito à progressão de pena por bom comportamento. Saiu no ano passado, em maio. No dia que ele saiu, fui buscá-lo. Ele saiu da penitenciária com uma mochila pequena, a roupa que estava usando quando foi preso. Parecia menor, mais velho, curvado. Quando me viu, veio correndo e me abraçou. Chorou igual criança. Eu também chorei. Não era perdão completo, mas era um recomeço. Levei ele para morar comigo. Minha casinha de 3 cômodos agora tinha 2 moradores de novo. Dei para ele o quarto que era dele quando criança. Ele olhou em volta, emocionado. Tá tudo igual, ele disse. Até o pôster do São Paulo na parede. Nunca mexi. Tava te esperando voltar. No primeiro domingo, cumprimos o trato. Fui com ele na casa do seu Apolinário. Quando o velho abriu a porta e viu o Clodoaldo, ficou tenso. Calma, seu Apolinário, falei. Ele quer pedir desculpas, de verdade. Clodoaldo se ajoelhou ali mesmo, na porta. Seu Apolinário, eu peço perdão. Perdão por tudo que eu fiz com o senhor. Eu roubei sua vida, suas economias, seu suor. Eu não tenho direito de pedir perdão, mas estou pedindo mesmo assim. E vou passar o resto da minha vida mostrando que eu mudei. O seu Apolinário olhou para mim, depois para ele. Ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Então estendeu a mão e ajudou o Clodoaldo a levantar. Eu te perdoo, ele disse. Não porque você merece, mas porque eu não quero carregar esse ódio. Vem, entra, vamos almoçar. E assim começou nossa nova rotina. Todo domingo almoço na casa do seu Apolinário. Clodoaldo faz o churrasco, serve a mesa, lava a louça. O seu Apolinário conta histórias da fazenda que perdeu. Clodoaldo escuta em silêncio, com a cabeça baixa, lembrando do que fez. Durante a semana ele trabalha comigo. Levantamos de madrugada, vamos para a obra. Eu ensino ele a fazer massa, a sentar tijolo, rebocar parede. As mãos dele, que eram lisas de advogado, agora estão calejadas. As costas dele doem no fim do dia. Ele ganha salário mínimo. É um recomeço do zero. Às vezes vejo ele olhando para a própria mão suja de cimento e sei que ele está lembrando do escritório, do terno, da vida de antes. Mas ele não reclama. Trabalha em silêncio, aprende, se esforça. Hoje, sentado aqui na varanda da minha casa, olhando para o pôr do sol de Guararapes, penso em tudo o que aconteceu. Parece irreal. Parece coisa de novela, mas foi real. Foi a minha vida. Criei meu filho sozinho depois que minha esposa morreu. Sacrifiquei tudo por ele. Paguei faculdade, cara, passei necessidade para ele virar doutor. E ele se tornou um criminoso. Usou o conhecimento que eu paguei para roubar idosos vulneráveis. Quando descobri, no dia que ajudei um velho a subir no ônibus e levei ele sem saber no escritório do meu próprio filho, meu mundo desabou. Mas também foi naquele dia que eu me tornei um homem de verdade, porque testemunhar contra o próprio filho é a coisa mais difícil que um pai pode fazer. Ver ele ser condenado, preso, destruído. Mas era o certo. E eu aprendi que fazer o certo dói. Dói pra caramba. Mas é necessário. O seu Apolinário se tornou meu melhor amigo. Um homem de 78 anos que perdeu tudo, mas nunca perdeu a dignidade. Ele me ensinou sobre perdão, sobre recomeçar. E meu filho, depois de 8 anos de cadeia, voltou.
diferente. Quebrado, mas humilde. Tá reaprendendo a viver, a trabalhar honestamente, a olhar nos olhos das pessoas sem mentir. Não sei se a gente vai conseguir reconstruir completamente nossa relação. A ferida é profunda. Mas todo dia, quando a gente trabalha junto na obra, quando a gente almoça com o seu Apolinário, quando a gente ri de alguma bobagem, eu sinto que estamos avançando. Devagar, mas avançando. E eu aprendi que família não é sobre sangue, é sobre caráter. O seu Apolinário, que não tem laço de sangue comigo, é mais família que muita gente. E meu filho, que é meu sangue, teve que provar que merecia ser chamado de filho de novo. Essa história não tem final feliz do tipo novela. Não tem e viveram felizes para sempre. Tem dor, arrependimento, trabalho duro, mas também tem justiça, tem dignidade, tem recomeço. E no fim das contas, é isso que importa. Fazer o certo, mesmo quando dói. Defender os fracos, mesmo quando são estranhos. E perdoar, quando a pessoa realmente muda. A vida me ensinou isso tudo do jeito mais difícil, mas ensinou. Obrigado por me ouvir até aqui, de coração mesmo. Se gostou dessa história, deixa seu like aí e se inscreve no canal Voz do Vovô. A gente conta histórias reais aqui, de gente como eu e você. Quem assistiu até o fim, comenta aí embaixo a palavra honestidade. Porque foi isso que faltou para o meu filho, e foi isso que me guiou na hora mais difícil. E não deixa de conferir as outras histórias aqui do canal, tem 2 ali na tela que você vai gostar. Um abraço forte desse velho aqui e que Deus abençoe vocês. Até a próxima.